Aqui na redação, a gente estava pensando, qual é a forma mais barata hoje de aposentar o pedal da embreagem? Bom, a gente vai descobrir isso agora. Ele está abaixo dos 45 mil reais. Então, considerando o seu concorrente direto, o Up, estamos falando aí de uma diferença de cerca de 10%. Se for pensar em automático com conversor de torque, o tradicional, bom, a gente vai falar do Etios de 51, do Onix de 56, então é uma diferença muito considerável na hora de comprar o carro. Tudo bem, o câmbio Dualogic, ele não ficou muito popular no Brasil por causa dos trancos, dos problemas que ele dava nas suas primeiras gerações. Mas de tanto a Fiat trabalhar aqui, eles mudaram de Dualogic para GSR. O grande trunfo, além das poucas mudanças feitas no câmbio, está no motor. Aqui é o Firefly de 3 cilindros, e como ele tem mais torque de baixa rotação do que os antigos Fire, ele tem um melhor casamento com o câmbio. O câmbio ele trabalha o tempo inteiro numa marcha mais baixa, priorizando a economia, e ao mesmo tempo ele tem uma resposta muito melhor quando você está andando. Ele evita reduções desnecessárias e ainda tem um bom desempenho. No consumo, ele é melhor na cidade do que o manual, considerando que ele mantém as marchas sempre em rotação baixa, ele acaba economizando combustível. Já na estrada, com essa mania dele de segurar a marcha baixa, você acaba dando mais acelerador, o que mexe no consumo para pior do que em comparado com o manual. A gente sempre defendeu que todo mob tinha que ter o Firefly. Ele tem um bom desempenho, um bom consumo, e conversando com o GSR, ele ficou muito bem acertado. O carro é leve, o carro é compacto, ele atende muito bem uma proposta urbana. De primeiro momento pode parecer estranho você trocar uma alavanca por 5 botões, mas com o tempo, com o convívio, você acaba decorando onde fica cada um das funções. Para o mob ainda tem as borboletas de troca atrás do volante. Por exemplo, agora a gente está aqui numa subida. A Fiat fez uma melhoria na parte de inclinômetro, acelerômetro. Ele percebe que eu estou precisando do torque e mantém, no caso aqui, uma segunda marcha. Ele está segurando a rotação numa faixa de torque suficiente para eu não passar vergonha aqui na subida. Mas se eu quiser, a qualquer momento, eu posso vir e trocar a marcha manualmente aqui pela borboleta, sendo que terceira ficou pouca, então a gente reduz de volta para a segunda. O Mob GSR é uma opção para quem está procurando um carro mais confortável para usar no dia a dia. Você perde aquela coisa do embreagem, câmbio, é uma qualidade de vida que você ganha, principalmente para quem roda muito em trânsito, e não fica devendo muito para os automáticos. Lógico, ainda não tem a suavidade dos conversores de torque, dos câmbios de dupla embreagem, mas, por exemplo, para quem está atrás do primeiro carro zero, com uma transmissão automatizada e quer abrir mão do pedal de embreagem, ele é uma opção a se considerar, principalmente nessa faixa de preço que é imbatível. Ele é compacto por fora, é fácil para trânsito, para dirigir, para estacionar. O problema está por dentro. Ele é pequeno, eu que tenho 1,65 m aqui posicionado, não consigo pôr ninguém já atrás do banco. O espaço traseiro é bem pequeno, é o tipo de caso realmente para uso urbano, para 2 pessoas, 3 já vai ficar mais complicado. Bom, eu já falei que o câmbio troca de marcha em baixas rotações para privilegiar o consumo. Mais ou menos em 50 por hora eu já estou em 5ª marcha, uma rotação bem baixa, o que me dá um resultado na hora de abastecer. Mas para quem tem mais pressa, lógico, não vamos considerar um mob esportivo, mas ele tem um botão Sport que ele estica mais as marchas, ele muda um pouco a resposta de acelerador, as trocas ficam mais rápidas. Nessa atualização do câmbio automatizado, a Fiat colocou 2 funções interessantes. A primeira é o creeping. O que é? Com o carro parado, por exemplo, numa ladeira até 8% de inclinação, o que não é muito, você tira o pé do freio e o carro automaticamente começa a querer andar. É como se você soltasse a embreagem do carro manual sem acelerar. Ele vai dar aquela leve subidinha, mas ainda não é um assistente de subida. Outra função, a Fiat melhorou a parte de inteligência do câmbio. Ele percebe a pressão do acelerador quando ele precisa de fazer, quando eu estou fazendo uma ultrapassagem, quando eu preciso de torque, quanto eu preciso de potência. Então ele, por exemplo, numa situação de ultrapassagem, ele não vai subir uma marcha, me deixar numa área
sem torque, sem potência. Então já é um ponto muito positivo comparado com os antigos. Bom, o Mobi ainda não é barato, a gente está falando de cerca de 45 mil reais. Você vai falar que você pode comprar muito usado automático, mas lembre-se que a gente está falando de um carro zero, com manutenção que não vai ser necessária, pelo menos por um tempo, coisa que um seminovo talvez precise. Então, mas dentro da sua proposta, da sua faixa de preço, ele é imbatível nessa parte. Então, ele vai te cobrar 45 mil reais, mas vai te devolver com a comodidade de não ficar trocando de marcha, com conforto de descansar a perna esquerda, e isso vai se refletir inclusive na hora que você chegar em casa para descansar. Então é isso, agora você já conhece um pouquinho mais do Mobi Drive GSR. Curte nosso vídeo, compartilha, comenta o que você gostou, o que você não gostou, que logo tem mais. Valeu!